Então, é isso. Eu tô aqui me apresentando um pouco, falando um pouco sobre esse destravar da minha identidade de menina mimada e botar cara. Eu tenho 30 anos, tenho 3 filhos. Me chamo Jade e gostaria muito de entrar no La Casa Digital 2. Fica até o final do vídeo para conhecer um pouco sobre mim. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí, meus caros e minhas caras? Eu fui convocada. Eu fui convocada para fazer diferença nessa geração. Eu fui convocada para despertar dentro do meu coração. Eu fui convocada para viver o que eu mereço viver, para viver o que eu nunca vivi, mas que a minha alma tem saudades e anseia. Grande Neymar. Nós fomos convocados para uma geração de abundância, de prosperidade, de entrega, da verdadeira compaixão, do verdadeiro amor. Por que eu digo isso? Porque eu acredito sim na nação. Eu acredito na humanidade. Eu acredito muito no Brasil. Eu acredito que o povo brasileiro foi podado de suas identidades. Esconderam da gente as nossas raízes. E eu acredito que isso tem provocado todo um movimento para que esse momento chegasse, junto com a tecnologia, que a gente fosse conseguir se identificar, se unir e virarmos aquela força única que a gente vê em tantos filmes até, Avatar. E, bom, eu tenho 30 anos, tenho 3 filhos, tenho uma vida muito fácil, sabe? É um bloqueio do confortável. É o bloqueio daquela geração amada. Eu ia dizer mimada, porque já me disseram isso. Você é muito menina mimada. Eu já me julguei assim. Eu já coloquei pra mim que eu era uma menina mimada. Por quê? Porque minha mãe gosta de me agradar? Porque meu pai dá o que eu quero, tudo o que eu quero, o que eu peço? Porque os meus irmãos se preocupam comigo? Porque os meus amigos me apoiam? Porque eu sou cercada de pessoas maravilhosas? E o que tem de errado nisso? Algumas pessoas simplesmente não entendem. Não entendem. Hoje eu tirei esse termo, na verdade eu acabei de tirar esse termo, que eu até então me julgava assim. Mas isso não é ser mimada, isso é ser amada. Nenhuma das pessoas que eu citei aqui me pedem algo em troca, de forma negativa ou pressionando. É claro, isso é natural do ser humano, e se a gente for olhar o comportamento, todo mundo faz algo querendo algo em troca. Inclusive, é uma questão sobre os relacionamentos, né? Por que a gente acha tão errado falar que você tá comigo por interesse? Todo mundo se relaciona por interesse. É uma troca, é o que nós temos para oferecer. O negócio é que algumas pessoas só enxergam que o valor do dinheiro, né? Ou seja, o preço das coisas, o preço disso, o preço daquilo, ficam fazendo cálculos de quanto você deve, quanto eu te devo, porque... E tem pessoas que simplesmente falam, o que eu preciso agora nesse momento? Eu preciso de dinheiro ou eu preciso de uma opinião de uma amiga verdadeira? Então, quando a gente passa a entender que as trocas nas relações são inevitáveis. Basta a gente entender o que a gente busca, né? E o que a gente tem a oferecer. E saber se valorizar, saber se ponderar, saber se amar, saber colocar os próprios limites para não acabar se destruindo, né? Porque, como eu disse, eu acredito na humanidade. Eu acredito que o bem sempre vence o mal. Eu acredito nisso. E eu prefiro continuar acreditando. Por um tempo, desde 2018, vamos dizer assim, mais especificamente, ao mesmo tempo que eu tive picos de emoção, de muita esperança, achar que tudo ia dar certo, ao mesmo tempo muita informação negativa sobre o fim dos tempos, sobre
coisas catastróficas e todo, apocalipse, enfim. Eu também sou muito ligada, né, nas escrituras, então tenho ainda algumas dúvidas, mas não tenho nenhuma dúvida do que diz as escrituras. Mas tive muito receio, tive muito medo, até que eu resolvi de fato acreditar que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu tinha esses picos de esperança e logo após os picos de medo de que tudo fosse acabar, de que nós estamos sendo controlados por uma força digital, por uma força maligna, né, do sistema, eu acho que quem acessa o reino, né, dos céus domina sobre o reino das trevas. Então, para que o medo da tecnologia me engolir se eu posso usar ela para potencializar essa vida que existe em mim, em você, em todos nós? Por que não? Por que não dominar sobre essa máquina? Por que não dominar sobre essa realidade? É a realidade. As pessoas querem voltar no tempo, mas de fato, é inimaginável, tá cada vez mais próximo. Então, é isso. Eu tô aqui me apresentando um pouco, falando um pouco sobre esse destravar da minha identidade, de menina mimada, entender que isso não era. E para poder botar cara, eu me sinto preparada. Eu já fui convocada para estar nessa experiência, nessa imersão, para fazer um networking que não tem volta, não tem volta. Eu prometo ficar gravada na história de cada um que eu me conectar daqui para frente. Eu sou de Brasília, eu nasci aqui. Bom, eu considero, sempre falo, que eu sou a bolha da bolha da bolha da bolha da bolha, né? O que isso quer dizer? Que existe a realidade mundial, existem pessoas um pouco mais privilegiadas, existem os brasileiros que são privilegiados geograficamente e geologicamente, existem... Aí tem lá já o Distrito Federal, que já é mais privilegiado. Aí tem Brasília, muito privilegiado. Eu cresci morando ali no Plano Piloto, muito privilegiado, do lado do Congresso Nacional. Então, se a gente for falar em acesso ao poder, o acesso não é algo geográfico. Não é. O acesso não é geográfico. Não é você entrar num lugar, não é você estar perto de um lugar. Entende? É você influenciar naquele lugar. É um espaço energético e frequencial. Não é um espaço físico. Então, a bolha de Brasília, a bolha do plano piloto, a bolha de... Agora chegou numa parte que eu acho que é esse acesso que é complicado. A minha família, ela é toda de concursados, né? Então, aqui em Brasília isso é muito comum. E é o cativeiro, grande, belo, lindo cativeiro da Fazenda da Estabilidade. Sim, é um cativeiro da estabilidade. Hoje eu estou concursada e olha a minha cara. Fui nomeada em pleno início de pandemia e eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma porque assim que eu tomei posse, eu não me aliviei. A primeira coisa que eu falei é daqui 5 anos, no dia 5 de agosto não fiz as contas, mas acho que é de 2025, eu não vou mais estar, né, na secretaria. Então, já entrei com esse ânimo de não vou me render, não vou me rebaixar, ter uma estabilidade de serviço público. E tá sendo uma experiência inexplicável. Eu tô 1 ano só, mas aprendendo tanto
quase um ano, né? Assim, eu já dei aula outras vezes de outras formas, né? Em outras empresas e até muitas das vezes autônoma, mas eu nunca tive educação financeira para me planejar, para fazer o dinheiro trabalhar para mim, não aprendi isso em lugar nenhum. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu sou pedagoga, sou formada pela Universidade de Brasília, UNB, e começou a me chamar muito a atenção os rumos que a nossa educação vem tomando. E eu tenho uma sensação, um desejo muito grande no meu coração de ser notada por resultados, né? E depois que eu tive filhos, então essas questões passam a ser mais intrínsecas. Antes de ter filho, por exemplo, eu era muito apoiadora da Paulo Freire, da autonomia e dessas coisas, né? Até porque na universidade a gente não tem nem a possibilidade de ter um universo, uma universalização de ideias. Nós não temos. Mas eu acho que graças ao eterno Criador e os nossos criadores, né, aqui na Terra, os nossos guias, os nossos mentores, que são os nossos pais, eles nos passam o valor de que, por mais que você passe 4 anos dentro de uma universidade e sendo ali doutrinado, a fraqueza psicológica, para isso ela não acontece, essa doutrinação. E o conhecimento liberta. Então, quando você também tem preguiça de buscar se informar de fora daquilo, você acaba seguindo, né, mas mais por omissão. Mas quando você fala assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, e começa a pesquisar, é muito fácil de se libertar. O que eu acho que não acontece muitas vezes quando a pessoa não tem essa estrutura, essa base de inteligência emocional mesmo. Então eu segui na área do currículo, né? Porque a pedagogia, ela não é só você trabalhar diretamente com crianças, você pode trabalhar em vários lugares e de diversas formas. Pedagogia envolve qualquer curso, qualquer metodologias em si, e a parte do currículo tem relação com os conteúdos, metodologia, enfim. E são coisas tão dicotômicas porque, olha só, as verdades que colocam na nossa cabeça. Eu não imaginava que eu era uma pessoa boa de planejamento. Hoje eu descobri que eu sou. Mas eu ainda não descobri de fato a fazedora de resultados que sou. Estou descobrindo agora com esse vídeo. E espero poder descobrir muito mais sobre mim mesma. E descobrir sobre mim para entender que não é sobre mim. Transbordar, que a minha cara possa ser colocada na frente de uma galera de mulheres, principalmente, mas de uma galera que é determinada. Não é a galera da resistência, é a galera da resiliência. E é isso. Eu já sou grata, porque ainda não arrumei minha mala, mas minha mala eu deixo até pra trás. Vou assim, de pijama. É nóis. E aí, meus caros e minhas caras?